Estamos ministrando sobre trombetas. Então Yahvé falou a Moisés e ordenou: orienta os filhos israelitas do seguinte modo: as festas fixas, Moed, guarda esse nomezinho, Moed, de Yahvé, que proclamareis são as minhas santas assembleias. Juntos comigo. Estas são as minhas solenidades. São estas as festas fixas, Moed, de Yahvé, santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Diga, tempo determinado. No versículo 24 do mesmo capítulo, vem a referência à festa que estamos celebrando e sobre a qual ministrando. 4 festas são passadas, que são as festas de primavera e Pentecostes, festa de trombetas ou Yom Teruah, que os judeus chamam Rosh Hashanah, é a primeira festa que aponta para o futuro. Então leiamos o que está escrito no verso 24. Dize também aos filhos de Israel: no 7º mês, o primeiro dia do mês será para vós dia de repouso solene. Dia de repouso solene. Em algumas versões vocês vão encontrar dizendo dia de sábado. Onde vocês encontrarem a palavra repouso, no original é Shabat. É muito importante entender isto. Nem todas as nossas traduções trazem a palavra Shabat, mas traduzem-na. A Bíblia em espanhol, na realidade, nem usa a palavra sábado, a antiga, da Rainha Valéria, usa dia de repouso, que é uma tradução literal da palavra Shabat. Shabat nem sempre é o 7º dia da semana. É importante entendermos isso. É um dia de repouso. É um dia de santa convocação. Então, a festa das trombetas é um dia de repouso solene. São as mesmas leis de um outro Shabat. Prossigam comigo. Memorial, leiam comigo. Memorial anunciado ao toque do shofar. Trombeta que convoca a reunião do povo em santidade. E é por isso que chamamos festa das trombetas. Vamos, festa das trombetas. Veja que está no plural. Ora, Jesus Cristo, Yoshua HaMashiach, cumpre as festas de outono, como cumpre as das primaveras. São elas, vamos dizer, trombetas, expiação e tabernáculos. Diga, Jesus morreu na Páscoa, foi sepultado em pães ázimos, ressuscitou nas primícias, e o Espírito Santo desceu em Pentecostes. Estas festas, todas proféticas, já se cumpriram. Ok? Pelo padrão, por este padrão que já vimos ocorrer, podemos dizer que os eventos profetizados nas festas de outono, repetindo, trombetas, expiação e tabernáculos, ocorrerão nesta ordem. Eu vou repetir, porque estou instruindo a igreja, e a igreja é muito ignorante acerca disso. Diga, dia certo. É por isso que eu sempre digo, não comemore nenhuma festa fora da data. Tem gente que comemora tabernáculo qualquer dia. Eu digo, isso não é tabernáculo, é uma festa qualquer. Ninguém pode mudar a data. Há um padrão. Diga, Deus trabalha com um padrão. De novo, Deus trabalha com um padrão. As primeiras festas proféticas foram na ordem. Primeiro, Cristo.
Não poderia ter Pentecoste até que Cristo ressurgisse nas primícias. Ele não poderia ressurgir até que fosse sepultado. Não seria sepultado sem que primeiro morresse. Então nós temos 3 festas aqui que apontam para o futuro. Primeiro, a festa das trombetas, que aponta para arrependimento. Arrependimento. A segunda, festa de Yom Kippur, que aponta para redenção. E a terceira, festa dos tabernáculos, que aponta para júbilo. Veja, para que haja júbilo, tem que haver redenção. E para que haja redenção, tem que haver arrependimento. Então, pelo padrão, entendemos que os acontecimentos escatológicos vão ocorrer nesta ordem. Em trombetas, a igreja é arrebatada e começa a grande tribulação. Em Yom Kippur, os livros estarão abertos, falaremos disso daqui a pouco. E em tabernáculos, Cristo retornará em sua segunda vinda gloriosa, e daí a grande explosão de júbilo. Obrigada por esse aleluia aqui. Vocês perderam a boa oportunidade de dar um grito de júbilo. Dia das trombetas. Primeiro dia das trombetas. Estamos fazendo uma rápida revisão. Sobre trombetas, trabalhamos alguns pontos. O primeiro foi: Jesus retorna nas nuvens. Segundo, o arrebatamento, os crentes são ressuscitados e estão com ele. Terceiro, todo olho o verá. E quarto, que Israel pranteia e se arrepende quando reconhece a identidade do Messias. E finalmente nós paramos em que o último toque, ou a última trombeta. Vimos até aí a introdução à festa. Vamos prosseguir de onde paramos. Quem está pronto para estudar? A lei é o testemunho. Se eles não falarem, nunca vereis a alva. E toma a Bíblia aqui, viu? Amém. Números 29, versículo 1, todos juntos. No primeiro dia do 7º mês, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Neste dia vocês tocarão as trombetas como aroma agradável a Yahvé. Ofereçam um holocausto de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. Este último texto, estamos em Êxodo. Qual é a diferença? O que lemos em Números está dizendo que no 7º mês, no primeiro dia do mês, tocareis as trombetas. Em Êxodo capítulo 12, verso 2, Deus falou para Israel, ao tirá-lo do Egito: este mesmo mês vos será o princípio. Será o primeiro mês do ano. Porque ali começava a vida do povo. E embora Israel tenha criado um calendário civil e mudou o nome de festa das trombetas Yom Teruah para Rosh Hashanah, isto é, cabeça do ano, biblicamente este é o 7º mês, é o primeiro do dia do 7º mês. Por que isso é importante? Alguns destaques. O 7 é importante. O 7 é cheio de significados. Primeiro, a festa de trombetas começa no 7º mês. 7 dá a ideia de descanso. O descanso do sábado. 6 dias trabalharás e ao 7º descansarás. É um tipo de que depois do nosso trabalho virá o repouso sabático. O descanso semanal é um memorial da criação. E não somente isso, tipo do milênio de descanso. O autor dos Hebreus diz que resta um repouso sabático para o povo de Deus. Então, cada sábado da semana,
nós precisamos celebrar como memorial da criação e uma proclamação de que há um repouso sabático, que é o reinado milenar de Jesus Cristo sobre a terra, do qual nós estamos falando agora. Aleluia! O mês 7 mostra a vitória completa de Deus sobre Satanás. Aleluia mesmo. Destaques: o mês é o 7 e o dia é o 1º. Primeiro, o começo da criação espiritual com a ressurreição. Se cremos que em trombetas os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, logo no 1º nós estamos falando de um novo começo. Algo que está começando, um ciclo se completa e dá-se início a um novo dia, o dia da criação espiritual. Oh, aleluia! Quando nós teremos corpos glorificados, porque este é o dia não apenas que os mortos em Cristo ressuscitarão, mas que os santos vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, corpos glorificados, e nós nos encontraremos com esses que também se levantam, aqueles do passado e os do presente. Todos nos juntaremos com uma grande companhia para encontrar o Senhor nos ares, com corpos glorificados, semelhantes ao corpo que Jesus tem hoje. Como Ele é, o veremos, e seremos como Ele. Aleluia! Mas também fala de arrependimento e de expiação. Depois do arrependimento e da expiação, que vai ser Yom Kippur, virá o recolhimento da colheita, que é tabernáculos, que termina com Simchat Torah, a alegria da palavra, lançando-nos na eternidade. Festa das trombetas, Yom Teruah, é o dia do toque. Diga, toque. É o dia do toque. É chamado o dia do toque das trombetas. Nós lemos sobre as trombetas de prata, né? As trombetas de prata. Vamos hoje analisar os nomes pelos quais esta festa é conhecida. Por quê? Já dissemos que as festas são ensaios gerais dos eventos da redenção. E quando nós as estudamos, nós podemos ver Cristo dentro delas. E vamos agora percorrer a Bíblia rapidamente. Vamos correr. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Só para demonstrar a você que tanto o que está no Velho Testamento está linkado ao Novo, e os próprios nomes desta festa são um drama, são sombras, são reflexos do que de fato vai ocorrer no dia das trombetas. E aí, por que é que chegamos à conclusão, pelo padrão divino, que o arrebatamento se dará numa festa das trombetas? Em qual delas? Não sei. Posso garantir que não é 2015, porque já passou. Devemos estar sempre nos preparando. Não sabemos em qual delas. O povo, todos os anos, celebrava a Páscoa, matava o cordeiro, até hoje, e não sabia quando o cordeiro de Deus seria imolado. E porque não entendia os tempos de Deus, não identificou quando Cristo, o Cordeiro Pascal, foi oferecido sobre o altar. E por que é que estamos instruindo esta igreja amada? Para que não fiquemos cegos como os judeus, que perderam a sua oportunidade por não saberem discernir os tempos e as estações de Deus. Posso ouvir um amém?
Primeiro nome, dores, os dias das dores de Jacó. Vamos citar os nomes e depois iremos estudar um a um. Vamos dizer, dias das dores de Jacó. Segundo, agora, esses dias, espera, aqui não é outro nome. Aqui queremos fazer uma afirmação. Inicia-se a tribulação. Dores de Jacó está falando de quê? De tribulação. Israel ainda vai sofrer muito, queridos. Virá guerra. Tudo se prepara, grande guerra. Nós teremos uma guerra nuclear. A Bíblia fala, há coisas que estavam escritas na Bíblia que os nossos avós e os nossos bisavós não iam entender. Como é, por exemplo, uma guerra onde você começa a se dissolver. Hoje sabemos. É a bomba atômica. Toda essa guerra, toda essa luta do mundo, as grandes potências, meses se reunindo com o Irã. Sanções. E agora para quê? Para ver se por 10 anos o Irã não desenvolve a bomba atômica. Tempo perdido. O levantamento das sanções. E a entrada de bilhões de dólares no Irã é apenas para qualificá-lo a desenvolver o seu programa. Há 2 semanas, a declaração do Ayatollah foi que em 25 anos não haverá Israel. Eles têm como programa de vida eliminar Israel da face da terra. Todo o radicalismo islâmico está unido. Quando Israel nasceu em 48 com os remanescentes do Holocausto, os exércitos vizinhos cercaram, esperavam aniquilar. Mas o Deus de Israel não cochila e nem dorme. Cada vez que se levantaram povos poderosos e mais armados e exércitos mais numerosos, o braço de Yahvé foi estendido, porque Deus é o Deus de Israel e o levou de volta à sua terra no tempo determinado, com o propósito da consumação de todas as coisas. Por isso Jesus diz: olhai para a figueira Israel, olhai para a figueira, quando virdes estas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Aleluia! Segundo nome da festa, dia do toque de despertar. Diga isto: dia do toque de despertar. O que é isso? É o arrebatamento da igreja. É o arrebatamento da igreja. Terceiro nome, Yom Hadin, dia do juízo. E haverá então a abertura dos livros, os livros do juízo. E a abertura dos portões. Outro nome, Yom HaKesher, o dia oculto. Hakidushim, todo mundo vai gostar disso. O casamento do Messias. O casamento do Messias. Na realidade, quando eu estava preparando tudo, eu disse: ai meu Deus, é tanta matéria para um dia, eu vou deixar o casamento de lado. Porque só o casamento merece um dia inteiro. Assim, num dia de ceia, né? E a coroação do Messias. Aleluia. Hamelé. Todos, isso aqui é o que o povo chama. Os judeus chamam este Yom Teruah. Tudo isso está presente. Agora nós vamos olhar para a palavra à luz da revelação. Muito bem, voltemos a Gênesis. Vocês vão me ouvir falar de Gênesis até o fim. Vai todo mundo sabendo aqui que Deus tem moedas. Deus tem agendamentos com o seu povo.
Deus tem dias marcados no calendário. Deus marcou entrevista, você não vai faltar. É muito importante. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para dividir o dia à noite, sejam eles para sinais e estações, moedas, e para dias e anos. 4 outros propósitos para a criação do sol e da lua. Vimos sinais, avisos, estações que são festas fixas, dias e anos, especialmente relacionados com estações sagradas ou dias de festas fixas. Dia de festas fixas. O que, queridos? Quando é que nasce o sol? Quando é que vem a lua cheia? Quando é que vem a lua nova? Todo o calendário bíblico está linkado a isso. A hora que o dia começa, a hora que o dia termina, a hora que nasce a lua cheia, a hora que nasce a lua nova. Moedas. Deus colocou aí os astros como sinais. Temos que ler. Deus usa pela estrela. Os magos foram conduzidos a Belém. Veja aí, sinais. Primeiro diga sinais. Sinais. Porque tanta imagem para você guardar. Para você guardar, porque você vai sair instruído. Esta é a noiva que se prepara para ser arrebatada. Festas fixas. Elas são importantes para se saber o tempo dos agendamentos divinos com o seu povo, queridos. As festas são agendamentos divinos, diga. As festas são agendamentos divinos com o seu povo. Nós não sabemos em que ano do nosso calendário as coisas vão acontecer, mas elas acontecem nas festas. Já aconteceram 4 e ainda vão acontecer mais. É importante o calendário. Qual é a importância do calendário? Nós seguimos o calendário gregoriano. Esse senhor aí é o Papa Gregório XIII. Foi ele que criou o calendário que hoje nós usamos, em 24 de fevereiro de 1582. É novo o calendário que nós seguimos, criado por Gregório. E antes de Gregório, qual era o calendário? Calendário juliano, imperador romano, que foi implantado por Júlio César em 46. Calendários. Existem muitos calendários. Nós e muitos países foram aderindo ao calendário, sobretudo no mundo ocidental, a esse calendário gregoriano. A China tem outro calendário, os muçulmanos têm outro calendário, são muitos calendários que já surgiram. O anticristo não quer que saibamos os tempos agendados. Não quer. Daniel 7,25 diz: esse reino diferente falará contra o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário. As festas religiosas. Essa é a versão revisada, King James. Por que alterar o calendário? Por que alterar as datas? Ele quer que a igreja se afaste do calendário bíblico e celebre um diferente. Para quê? Para que nós estejamos prontos e não percebamos o que está acontecendo. Por exemplo, aí estamos vivendo uma tétrade. Mas se você olha para o calendário gregoriano, não tem nada a ver. E assim a igreja esteve sempre alheia, sem saber nada do que está acontecendo. Quando você vai estudar e transfere tudo para o calendário bíblico, você diz: uau, não pode haver coincidência, Deus está falando. Cada eclipse é no primeiro dia da festa das tabernáculos, no primeiro dia da Páscoa. Então, queridos, estamos alheios. O dia começa ao pôr do sol. E aí nós temos tanta coisa na igreja que não tem nada a ver de Bíblia. Aí lá vem festa de Natal. O que tem a ver Jesus com esse Natal, que era o culto ao Deus Sol? Um culto pagão. A igreja paganizada. Por quê? Porque vivemos um outro calendário.
E o que diz a palavra? Proclamareis, que eu tenho que proclamar as festas fixas de Yahvé. Proclamar. A palavra é cara. A ideia de abordar uma pessoa encontrada. Então eu tenho que chegar a uma pessoa e dizer: ei, olha a festa, olha o dia, olha o mês, olha o sol, olha a lua. Chamar para e dirigir-se pelo nome: ei, Antônio, Maria, ei, José, é a festa das trombetas. Ei, igreja, a festa de tabernáculos está chegando. Domingo 27, festa de tabernáculos. Quero convidar, é um convite. Publica, turma, dia 27, festa dos tabernáculos, 8 dias de celebração, ensaio geral para o regresso do Messias. Aleluia. Levítico 23, 24, diz também aos filhos de Israel: no 7º mês, o 1º dia do mês será para vós dias de repouso solene, memorial. Diga memorial. Anunciado ao toque do chofar, trombeta que convoca a reunião do povo em santidade. Memorial. Memorial de quê? Memorial de que evento? Fazemos memoriais para celebrar alguma coisa. A palavra memorial é zacar, para marcar de modo a ser reconhecido, ou seja, lembrar, mencionar, ser consciente, fazer para ser lembrado. Deus está dizendo: é memorial de quê? Vocês vão me recordar. Se o Senhor não tem lembrança de uma pessoa ou de uma nação, é porque foi rejeitada por Ele. Este é um dia de memorial, para que eu recorde o Senhor e o Senhor me recorde, porque se eu não me lembrar do Senhor, o Senhor não se lembrará de mim. A festa das trombetas é um memorial. Lucas 13, 27, no entanto Ele vos afirmará: não vos conheço, tampouco sei de onde sois, retirai-vos para longe de mim, vós todos o que viveis a praticar a maldade. O que é isso? Já que vocês não se lembram de mim, já que não há memorial, eu também não os reconheço. Em Números 10, 9 lemos: quando em vossa terra tiverdes de partir para a guerra contra o inimigo que vos oprime, tocareis as trombetas com fragor e aclamações. Toque da trombeta fala de despertar, de trazer a memória. A vossa lembrança será evocada. Ao som da trombeta eu me lembrarei de vós. Amém. Vossa lembrança será evocada diante de Yahvé vosso Deus, e sereis salvos dos vossos inimigos. O toque do shofar, o toque do shofar não apenas me desperta, mas é um memorial que eu trago diante de Deus. É um grito: ó Deus, socorre-me, ó Deus, estou aqui. E Ele diz que a lembrança de nós será evocada diante dele, e Ele virá para nos libertar dos nossos inimigos. O conceito deste dia, portanto, é que nos lembremos de Deus, e que Deus se lembrará de nós. Malaquias 3, 16 a 18. Então aconteceu que aqueles que ainda temiam a Yahvé conversavam uns com os outros, e Yahvé ouviu as suas orações com atenção, e diante de Deus foram escritos no Sefer, livro, todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como que? Memorial, acerca dos que temiam Yahvé e honravam o seu nome. Portanto, eis que naquele dia que preparei, quando eu agir, declara Yahvé dos exércitos, eles serão meu tesouro particular. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão de um filho que lhe obedece. Então vereis outra vez a enorme diferença entre Tzadik, o justo, e Racham, o maldoso, entre os que servem a Deus e os que não servem.
Aleluia. No judaísmo, este dia, ele é comemorado como aniversário da morte de Isaac. O dia quando Isaac é oferecido sobre o altar. E para celebrar, eles tocam o chifre de carneiro, para recordar a Deus da sua misericórdia. Isaac seria imolado, mas a misericórdia entra em cena, e Deus dá um substituto. Este dia fala, portanto, exatamente disto. O juízo e a misericórdia caminham juntos. Isaac é um tipo de Jesus. Em Números 29:1, que já lemos, Yahvé deu a Moisés as seguintes ordens para o povo de Israel: no primeiro dia do 7º mês convocareis uma assembleia, não fareis obra ou trabalho servil, será para vós o dia das aclamações. Leia comigo: dia do toque do shofar, teruá, Yom Teruá, em que soareis vossas trombetas em todo o arraial. Lembrai-vos de Yahvé nosso Deus. Vamos fazer um grande barulho, um grande clangor de trombetas. Toda a terra trema, toda a terra trema com o clangor de trombetas. E este povo que se lembra de Yahvé, por ele será lembrado. E porventura, mais uma vez, nós estamos diante de uma figura do arrebatamento. Em clangor de trombetas, Cristo Jesus voltará para buscar esta igreja que está celebrando o seu nome, que o adora e que o serve. A palavra teruá significa uma aclamação de alegria ou um grito de guerra, especialmente clangor de trombetas, retinir, alegria, alarme, grito. Tudo isso é teruá. Vocês imaginam quando Jesus voltar? Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Como vamos reagir quando percebemos de repente esse corpo mortal descolando da terra? Ui! Essa roupa vai ficando para lá, sei lá como é que vai ser. Não sei. Vamos sendo transformados, as rugas vão desaparecendo, as carecas, as dores de costas, as costas enroladas, as artrites, as bursites, eu sei lá mais o que. De repente, oh meu Deus, haverá uma explosão de grito, de alegria, de júbilo. Os anjos tocam trombetas e nós usamos a nossa boca para soprar as trombetas de glória. Aleluia, volta Cristo, aleluia, volta Cristo, aleluia, volta Cristo, aleluia. Aleluia. Você está de acordo com 1 Coríntios 14:8? E mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para a batalha? Sim, o toque da trombeta vem de uma forma clara. E o Salmo 47:5 diz: Deus subiu entre aplausos. Teruá. Olha lá, Deus subiu entre aplausos. Teruá, e Yahvé subiu ao som da trombeta, shofar. Essa referência aqui é Yom Teruá. Hoje você vai ver Yom Teruá na Bíblia toda. Aleluia. Uma igreja de olhos abertos. E isso que é que vamos ver? Paulo vai nos falar disso. 1 Tessalonicenses 4:6. Só estou mostrando a vocês que o que está no antigo está no novo, e se refere a um evento, esta festa. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor, aleluia, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia.
De que é que Paulo está falando nesse texto? Yom Teruah. É o toque das trombetas. Logo, quando é que a igreja vai ressuscitar? Em Yom Teruah. De que ano? Só Deus sabe. Mas esteja pronto a cada ano. Amém. Um dia. Por isso queremos celebrar. Por isso queremos chamar a igreja a se preparar, porque não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas a cada ano vamos passar pelo ensaio. Aleluia. Zacarias 9,14 diz: por cima deles será visto Yahvé, e a sua flecha sairá como o relâmpago, e o Senhor Deus fará o quê? Soar o shofar, irá com redemoinhos do sul. Linguagem da festa. Salmo 89,15. Bem-aventurado o povo que conhece o som teruá festivo, que anda, Yahvé, na luz da tua presença. Feliz aquele que conhece o toque da trombeta, o som da festa das trombetas. Por quê? Porque andará na luz da face de Yahvé. Muito bem, vamos entrar agora nos nomes. Dores de Jacó. Dias das dores de Jacó. É o início da tribulação. A igreja sai. Queridos, vai ser horrível. Momento em que a igreja for retirada da terra. Quem é que impede tanta destruição aqui, senão os santos? Deus pouparia a cidade por 10 justos. Mas os santos são retirados, e Satanás vai reinar aqui, queridos, através do anticristo. E Deus, porque vamos ser, é a guerra dos poderes, o anticristo reinando e Deus trazendo juízo sobre a terra. Se para a igreja é esse júbilo, próprio Israel vai ser salvo, sim, mas no meio das dores de Jacó, que são chamadas dores de Jacó. Veja o que diz Jeremias, falando deste dia: indagai, pois, e considerai se um homem é capaz de dar à luz. Ora, porque então vejo todos os homens com as mãos sobre o ventre, como é comum as mulheres em trabalho de parto, porque todos os rostos estão descorados, pálidos. Como será terrível aquele dia, incomparavelmente doloroso. Será um tempo de tremenda angústia para Jacó, contudo ele será salvo. Isaías 26:17. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos das suas dores, assim fomos nós diante de ti, ó Yahvé. Isaías 13. Uivai, porque o dia de Yahvé está perto, virá do Todo-Poderoso com assolação, pelo que todas as mães se debilitarão, e se derreterá o coração de todos os homens, e ficarão desanimados, e deles se apoderarão dores e ais, e se angustiarão como a mulher que está de parto, olharão atônitos uns para os outros, os seus rostos serão flamejantes. Daniel 12:1. Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo, e haverá um período de tribulação, opressão e aflição como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no livro Sefer, será liberta. Aleluia. Livro é palavra-chave. Algumas palavras-chave aqui que precisamos entender em Yom Teruah. Sofonias 1:14-16. Eis que o grande dia de Yahvé, o Senhor, breve virá. Está bem próximo e vem depressa. Contudo, ouvi com atenção. O dia de Yahvé será muito amargo. Até os homens mais poderosos da terra tremerão e clamarão, porquanto aquele dia será um dia de grande indignação, dia de tribulação e profunda angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de nuvens e trevas, dia em que o shofar
shofar. Fala de quê? Yom Teruah. Trombeta. Quando é que vai acontecer isso? Irá gritar os alertas de guerra contra todas as cidades fortificadas e contra todas as torres altas. Quando olhamos para Jesus, vamos agora para o novo. No capítulo 24 de Mateus: porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de tribulação. Agora, é importante notar algo. Ele vem como um ladrão. Ouvimos muito a expressão: o dia do Senhor vem como um ladrão. Mas queremos destacar algumas coisas. O dia do Senhor só vem como ladrão para a igreja que está morta. Apocalipse 3, 1-3, ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas: conheça as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Se alerta e fortalece os que ainda restam, prestes a morrer. Portanto, se não estiveres diante, virei como ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. A igreja morta, o dia do Senhor, o dia do arrebatamento para a igreja morta será como ladrão, isto é, ela não sabe. Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós sabemos a estação, sabemos que é nas festas. Vamos olhando para os sinais. Segundo, Jesus vem como ladrão para a igreja morna. Morna. Apocalipse 3,14. Ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus: conheça as tuas obras, sei que nem és frio nem quente, antes fosse frio ou quente, e por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. Eis que venho como vem o assaltante, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta. Terceiro, ele só vem como ladrão para o mau servo. Mateus 24, 48. Entretanto, suponho que este servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos e a comer e beber como beberrões. O senhor daquele servo, leia comigo, virá num dia inesperado e numa hora que o servo desconhece. Quarto, ele só vem como ladrão para as virgens loucas. Mateus 25, 11. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo, não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Todavia, em Lucas 2, 42, ao que o Senhor lhe asseverou: quem é, portanto, o administrador fiel, que age com bom senso, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos, para ministrar-lhe sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor surpreender agindo dessa maneira quando voltar. Asseguro-vos que ele os encarregará de todos os seus bens. Agora, vamos a Paulo. Paulo foi aquele a que o Espírito Santo revelou sobre o arrebatamento. Nenhum dos outros apóstolos tiveram a revelação sobre o arrebatamento como o apóstolo Paulo. Vejam aqui, 1 Tessalonicenses 5. Caros irmãos, em relação a tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, quando afirmarem: paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles. Agora, atente. Entretanto, vós, irmãos,
Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo em trevas para que este dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Não, para a igreja fiel, para a noiva pronta, seu coração estará saltitando. O imã irresistível da atração que o noivo exerce sobre ela, lhe garante com certeza, ele está vindo. A cada dia, a cada hora, ela diz: meu Deus, será agora? Ui, ainda não foi hoje, será hoje, será hoje, será hoje, será hoje. Não será apanhada de surpresa. Quando o Senhor virá nos ares, ela irá, porque já está pronta, já está esperando pelo noivo. Sim, queridos, Deus quer que nos preparemos para que este dia não nos apanhe de surpresa, como há de apanhar o mundo. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite, muito menos das trevas. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, que privilégio. O próximo nome da festa é o dia do toque de despertar. Para que serve um despertador? Ou um cronômetro? Desperta, não? Trim, trim. Oh, aleluia. Novamente, o toque de despertar fala de quê? Do arrebatamento da igreja. Daniel 12:2 diz: multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão ao toque do despertar. Aleluia. Ao toque do despertar, multidões de multidões, multidões de multidões, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. O que faz um alarme? Eu pus aí um toque. Tim, tim, estou ouvindo? Quem está aqui mais perto? Está aqui, desperta. Amém? Aleluia. Isaías 26:19. Os teus mortos viverão. Oh, aleluia. Os seus corpos, diga comigo, ressuscitarão. Leia comigo: despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é orvalho de luz, e sobre a terra das sombras fá-los cair. Desperta, igreja, acorda, igreja, acorda, porque o poder de vida se manifestará. Agora, isso que estamos vendo no velho, pula para o novo. 1 Tessalonicenses 4, a mesma coisa. Pois dada a ordem, como a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos. Aquilo que já lemos há pouco, novamente, falando que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Que dá um forte aplauso para Ele. Aleluia, aleluia. Mas algumas palavras-chave para Yom Teruah. Brado. Dê um brado de alegria. Grito, dê um grito. Shofar. Tocar o nosso shofar, porque o Senhor mesmo descerá do céu o Senhor mesmo vai descer do céu com o grande, dê grito, diga grande brado, gritando mesmo, vamos lá. O Senhor do céu descerá com grande brado, a voz do arcanjo, oh aleluia, e som da, estava aqui um trombeteiro, né?
o som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Presente novamente aqui o conceito de quê? Da festa das trombetas. Está aqui presente o conceito da festa das trombetas. Agora, vamos pensar em algo sobre esta festa. Aqui está uma lua cheia. Eu disse que lua e sol marcam épocas. Em Pães Ázimos, a lua é cheia. Em Tabernáculos, a lua é cheia. Mas em Trombetas, a lua é nova. Eu sei que vocês estão olhando. E daí? E daí? Que tem uma coisa a ver com a outra? Que interessa se a lua é cheia, quarto crescente, quarto minguante? Vamos ver. A única festa a ser celebrada no primeiro dia do mês, a única, é trombetas. Agora, algo interessante, por causa da diáspora. O que é diáspora? É a dispersão dos judeus, isso que se chama diáspora. Os judeus foram espalhados. Como saber que em Jerusalém apareceu a lua nova? Porque a festa tem que começar na hora certinha, no momento em que aparece a lua nova. Tem que haver duas testemunhas. Não se pode começar nem antes, nem depois. Como é que aqueles que estavam na Babilônia saberiam que a lua nova havia aparecido e o dia da festa havia começado? Os judeus seguem um calendário lunar, como vocês já sabem, que é baseado no movimento, nos movimentos da lua. Todos os dias para o judeu não começam à mesma hora, depende da posição do sol. São os movimentos da lua, são os movimentos do sol. Ninguém diz, começa o dia, como o calendário gregoriano, o dia começa à meia-noite. Não no calendário bíblico. Tem a ver com o pôr do sol, com as primeiras estrelas. Então, assim como o sol vai rodando e vai nascendo uma hora diferente, se pondo uma hora diferente, as horas que começa o dia. Por quê? Porque foi Deus que estabeleceu que sol e lua seriam para dias, anos, festas fixas. Ok? Portanto, o dia da festa não poderia ser conhecido antes do tempo, uma vez que dependia do aparecimento da lua nova. Então, logo ela aparecia, o chofar é anunciado para tocar. Agora, como é que eles faziam? Tinha que ir ao topo da montanha para acender uma fogueira, de monte em monte, até chegar na Babilônia, né? Levava um tempo. Alguém poderia perder a festa. Por isso essa festa é comemorada por 2 dias. Para que ninguém corra. Primeiro, porque ninguém sabe qual é exatamente a hora que a lua nova vai aparecer. Segundo, para que quem está distante, não tinha celular. Ei, acabou, né? Hoje está fácil. Ei, em Jerusalém apareceu a lua nova, né? Agora, tudo bem, nós estamos nessa maravilha. Tocai a trombeta na lua nova. Na hora que aparecia, tocava-se a trombeta, anunciando, começou a festa. Aleluia. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado, no tempo determinado, no tempo estabelecido da nossa solenidade, da nossa festividade, da nossa festa. Portanto, essa festa é comemorada por 2 dias. Era conhecido como um dia longo, um dia diferente dos outros. E não apenas isto, a festa em que ninguém sabia o dia,
e a hora em que ia começar. Sempre se dizia, ninguém sabe o dia e a hora em que a festa vai começar. Quando Jesus diz que ninguém sabe o dia nem a hora, Ele está dizendo quando vai ser. Ele está usando um termo conhecido para a festa das trombetas. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas está dizendo o quê? É na festa das trombetas. Vamos encontrar as coisas encaixadas. Era para ser um dia simbolicamente escondido de Satanás, de modo que nem ele teria certeza da sua chegada. É por isso que Satanás não quer que conheçamos as estações e as festas, para estarmos ignorantes e não estarmos de sobreaviso. Esta festa é comemorada por 2 dias, portanto, por causa disso, não? Para que todos pudessem saber quando aconteceria. 1 Coríntios 2, 8 diz, nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se tivesse compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Deus coloca algumas coisas escondidas para Satanás. Ele nunca teria morto Jesus se ele soubesse que a morte de Jesus era a sua sentença de destruição. E assim ele também não sabe quando começa a festa, ele não sabe quando começará o arrebatamento, né? Mateus 24, 36, entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos de Deus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Referência, diga, referência a Yom Teruah, de novo. Na festa das trombetas, vocês vão ver mais um sinal aqui. Na festa das trombetas, o shofar é tocado 100 vezes. Já falamos isso. Existem 3 sons feitos com o shofar. Tequiá, um toque longo. Depois Shebarim, 3 toques mais curtos. Depois vem os 9 toques. Então, 100 vezes, sendo que 11 séries, 99 vezes. E o 100º toque é chamado a última trombeta. O 100º toque é chamado a última trombeta. Conhece essa linguagem? Novamente, quando 1 Tessalonicenses fala de última trombeta, ao ressoar da última trombeta, logo é linguagem da festa de Yom Teruah. Há uma referência à festa das trombetas. 1 Coríntios 15, 51 e 52, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Novamente, última trombeta, uma referência à festa das trombetas. Pentecoste é conhecido como a primeira trombeta. Tabernáculos é conhecido como a última trombeta. Yom Kippur é conhecido como a grande trombeta. Mas no Yom Kippur, pelo toque da trombeta, o jubileu é proclamado. E este ano vamos entrar no jubileu 23, gente. No dia 23, tocará a trombeta para anunciar jubileu em toda a terra. Cada um volte à sua possessão. Que maravilha! Agora, meus preciosos, tem um livro que muito pouca gente entende, mas na realidade ele fala muito da igreja que dorme, a igreja que não está apercebida. Cantares 2. Assim me declaro, meu amado, levanta-te, minha amada, minha bela, e vem,
olha e vê que o inverno já se foi. A chuva cessou. É primavera. Chuva fala de bênçãos. Há uma igreja que dorme. Está dentro de casa, dentro das quatro paredes. Enquanto as bênçãos estão sendo derramadas, ela está dormindo. Ela está alheia. Quando ela deveria estar envolvida na colheita, ela não está. Deus quer despertar a igreja para trabalhar na colheita. Sai das quatro paredes, para de dormir. Sai! Sai! O meu amado é meu. Olha como é que ela coloca. Meu amado é meu. Sua propriedade é? Você faz dele o que quer? Posição invertida. É meu. E vou ficar aqui dormindo. Depois dizer eu sou dele. Segundo lugar, né? Eu sou dele. Meu amado é meu. Eu sou dele. Ele zela por seu rebanho entre os lírios. Antes que a brisa do alvorecer comece a soprar e o dia surja, afugentando as sombras, volta, amado meu, ser como um servo, um filhote de corça vigoroso sobre as colinas escarpadas de Betel. É como se dissesse: vai, faz a colheita enquanto eu fico aqui apreciando minha casa. Vai, amado meu, pelas colinas, faz a colheita enquanto eu estou aqui dentro da minha casa, dormindo, desfrutando aqui dentro das quatro paredes. Capítulo 3, em meu leito durante a noite, busquei o meu amado, o amado da minha alma, procurei e não encontrei. Vou levantar-me, vou rondar pela cidade, pelas ruas, pelas praças, vou vaguear por aí, procurando aquele a quem ama o meu coração. Eu procurei cuidadosamente, todavia não achei. Ninguém o encontrará vagando por aí. Ela perdeu as chuvas da primavera e agora estão chegando as chuvas do outono. Capítulo 5, eu dormia. E esse versículo aí, eu dormia, é como aquele sono do coma, como um sono de morte. Mas meu coração velava. Eis a voz do meu amado, batendo. E esse bater não é aqui não, é bater. Vai bater veementemente para despertar. Meu amado, bate a porta, acorda. Abre-me, minha irmã, amada minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Ele está chamando, vem. Ele quer que ela saia, sai, vem, abra essa porta, vem para fora. As bênçãos de outono estão chegando e a grande prova é que os meus cabelos estão cheios de orvalho. Mas qual é a resposta dela? Ah, já despi a minha túnica, querido. Terei de vesti-la novamente. Já lavei os meus pés. Ele quer que ela saia para receber as bênçãos. Mas a sua resposta, que tristeza. Despi a minha túnica. Vou colocar meus pés no chão outra vez? Ela não se preparou para a vinda do Messias. E quando o Messias chegou, ela estava dormindo.
E ela precisava de tempo para se preparar, e agora não tinha. Esse é o quadro da igreja que está dormindo. É o quadro da igreja que não vai fazer a colheita. É o quadro da igreja que o noivo bate e diz bem, mas ela está preguiçosa. Ela está acomodada, ela está preocupada com ela mesma, ela está envolvida nos seus próprios projetos. Assim que meu amado passou a mão pela abertura da fechadura, meu coração palpitou mais forte. Todo o meu corpo estremeceu por causa da sua presença. Então me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilaram mirra e os meus dedos gotejavam perfume sobre a maçaneta da tranca. Eu abri a porta ao meu amado, mas ele já havia partido, já tinha ido embora. As virgens loucas, olha o retrato aqui, a parábola que Jesus conta das virgens loucas, quase desfalecido, porque ele se foi, mas ele já foi. Procurei-o então, mas não consegui revê-lo. Clamei-o, contudo ele não me respondeu. Olha as virgens, Senhor, abre-nos a porta. Aqui, queridos, são tipos dos festivais, pessoas que não estão atentas aos agendamentos divinos. Deus tem agendamentos divinos conosco, queridos. E podemos estar alheios, dormindo. Perdemos as visitações do Espírito de Deus pela nossa preguiça, pelo nosso comodismo. E depois vamos chorar. Mas tudo é passado. Efésios 5,14 diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Mas a festa também fala da abertura de livros e dos portões. Queridos, Deus sempre envia avisos antes do julgamento, sempre Ele manda soprar a trombeta, envia vozes proféticas, antes que venha o juízo. Deus tenta nos enviar advertências para que não caiamos nele. E o número 40 na Bíblia é um número que fala disso. Por exemplo, o número 40 é um tempo de testes e advertências. Moisés, 40 dias sobre o monte, e desce com as tábuas. 40 dias para Nínive, para que não fosse destruída. 40 dias, Jesus no deserto, sendo testado. 40 dias para os espias que vão espiar a terra. Em Números 13, 23, 24, lemos, depois vieram até o vale de Escol, esses espias. Passaram por Hebron, onde foram sepultados Abraão, Isaque e Jacó, onde esses 3 gigantes da fé foram encontrados, para que não se tivesse nos 3 gigantes que ali eles encontraram, filhos de Anak. Dali cortaram um ramo de vide com um só cacho, o qual 2 homens trouxeram sobre uma verga. Trouxeram também os romãs e os figos. Vem cá, frutas. Está falando da festa, desse tempo de festa em que se oferecem frutos. Chamou-se aquele lugar o Vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Colheita de fruta. Fala de quê? Das festas de outono. Ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra. 40 dias. Do dia 1º de Elul até dia de Yom Kippur, são 40 dias de arrependimento. Cada ano Israel observa esses 40 dias de arrependimento. Prova, porque para que sejam poupados do juízo do dia de Yom Kippur. Elul é conhecido como o mês do arrependimento. Também é o mês da compaixão.
É o mês do perdão. Nele preparamos-nos para os dias do julgamento. Halamim, Hanok, Raim. Como se prepara? Pelo arrependimento. São dias temíveis. Desde a véspera de Rosh Hashanah até o final de Yom Kippur. E escreveu, eu estou citando agora um site judaico, onde eles escreveram, e ele diz, nos quais até os peixes do mar tremem de pavor do dia do julgamento que se aproxima. Esta é a atitude. Esta é a atitude do povo. Vem aí o julgamento, dia do juízo, que é chamado também dia oculto. Yom Teruah é o dia, segundo as celebrações judaicas, em que os livros são abertos e tudo fica diante do grande juiz celestial. Eu estou mostrando o que, queridos? Que a cada ano os judeus estão celebrando uma festa que são ensaios gerais do que vai acontecer. E tudo isso que nós vemos este povo fazendo ainda sem entender que parte das festas já se cumpriram, nós vamos encontrar um paralelo no Novo Testamento. Os livros, em Yom Kippur os livros são fechados e a sentença é emitida. Por 10 dias a vida de todos está na balança de Deus. E eu pergunto, porventura, nossa vida não está em suas mãos? Por isso são 10 dias de arrependimento genuíno, depois do mês todo de Elul, porque toda a humanidade passa diante do tribunal celestial como tropas que passam revista. Não é isso que vai acontecer após o arrebatamento da igreja? Todos os livros serão abertos, todos passarão diante do tribunal de Cristo. Segundo aos Coríntios, vamos ver, Novo Testamento, porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece, em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Perfeita reconciliação com Deus. 1 Coríntios 3,13, sua obra será manifesta, porque o dia atrará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Daniel 7,10, diante dele brotava e fluía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões prostravam-se diante dele. Então o tribunal deu início ao julgamento e todos os livros foram abertos. Referência a quê? Yom Kippur. Agora vamos ver a mesma coisa que lemos em Daniel, em Apocalipse. Então reparei, também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era o quê? Milhares de milhares e milhões de milhões. E proclamava em alta voz: digno o cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles há, que exclamavam: leiam comigo, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia! É a ocasião da festa das trombetas. Apocalipse 20, em seguida observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Trombeta fala de tudo isso.
É o dia oculto. Um dia oculto. Aleluia. Porque é oculto, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Sim, o arrebatamento vai ser oculto. Mas há 2 itens ainda sobre a festa das trombetas: o casamento do Messias e a coroação do rei. Mas eu vou ter que parar aqui. Vamos parar por aqui. Vamos nos colocar de pé e deixar agora. Mas apóstolo, você nos deixou diante do trono branco, né? Deixou-nos no lugar do juízo. É o momento de examinar os nossos corações. Ainda temos alguns dias até Yom Kippur, dias de grande temor. Estamos pedindo aos amados que cada um dê 30 minutos para interceder pela redenção de Israel no dia 23. Mas nós, queridos, vamos trazer diante de nós a imagem da noiva que está dormindo na casa, querendo que o cordeiro faça a colheita, perdendo as bênçãos do inverno, perdendo as bênçãos de outono. Mas o amado está batendo e diz: vem, abre a porta. Queridos, vocês já pensaram que é a igreja que Jesus diz: eis que estou à porta e bato? Não é o mundo, não. Muita gente usa isso para pregar para o descrente, mas Jesus está falando da igreja. Eis que eu estou à porta e estou batendo. Igreja, abre a porta para mim.